Nós pularemos ao Senhor. Nós pularemos. 1, 2, 3 e... Agora grita! Grita, grita, grita. Nós gritaremos ao Senhor. Grita, grita, grita. Nós gritaremos. 1, 2, 3 e... Agora é descansa, descansa, nós descansaremos. Mas não, vai descansar não. Vamos mais uma. Só mais uma pra gente. O filho já tá indo embora. Daqui a pouco eu tiro a luz aqui. Vamos lá então, ó. Tiro, liro, liro. Tiro, liro, liro. Tiro, liro, liro. Ah, ah, ah. Tiro, liro, liro. Tiro, liro, liro. Eu sou um pescador de Cristo. Lanço as redes sobre o mar. Às vezes me desespero. Domingo me vou afundar. Lá embaixo. Afundar. 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 Assim, ó, Gabriel Medina, estica o braço aqui pro lado, um pro outro. Vamos lá. A surfar.
Gente, agora foi, né, Amanda? Todo mundo esquentou? Tem alguém com frio? Eu faço isso por mais umas 5 horas. Se eu tiver alguém sentindo frio, não tem problema. O que vocês têm que fazer amanhã? Só tá com frio quem não mexeu. Vamos dançar até. Todo mundo dançou, todo mundo louvou a Deus. Então tá bom, hein? Você viu ainda isso? O pessoal agora tá dançarinos, esse povo, graças a Deus. Mas é muito bom a gente deixar, né, o amor de Deus derramar na gente, né? Quando a gente louva, a gente se entrega ali, coloca toda a nossa alegria para fora, esquece os problemas. É verdade. Eu queria ter feito uma foto, gente. Tava a coisa mais linda, todo mundo assim, ó. Você viu? Surfando, no amor de Deus, você viu? Coisa maravilhosa. É bom demais louvar a Deus, não é, gente? O nosso coração realmente se enche de alegria e a gente entende a importância de ser igreja. É bom rezar sozinho? Sim, é maravilhoso. Mas quando a gente reza com o outro, com o irmão, a gente sente a força que a igreja tem. Aí a gente às vezes chega meio acabrunhado, meio envergonhado, meio cansado, e a gente vai vendo as nossas forças sendo restauradas, porque é isso que o Senhor faz, né? Então é muito bom estarmos juntos como irmãos na presença do Senhor. E já que estamos aqui nesse clima, né, de louvor, como o Tiago falou, eu também ficaria aqui a noite inteira. Vamos aproveitar esse momento e vamos conversar com Deus, vamos dialogar com o Espírito Santo de Deus. Tenho certeza que hoje você conversou com muitas pessoas, sim ou não? Deu para conversar com os colegas de trabalho, com algum amigo, com algum vizinho, ou você que está em casa aí também, você se sentiu sozinho, não sei como é que foi o seu dia, mas independentemente, né, se você conversou, se você não conversou, essa é a hora da gente dialogar com Deus. E dialogar com Deus é primeiro reconhecê-lo por aquilo que Ele é, né, Senhor das nossas vidas. Então, eu quero convidar você a fechar um pouquinho os seus olhos e a chamar a presença do Espírito Santo. Diz a palavra de Deus que nós temos um advogado, um amigo, um defensor, aquele que sabe até mesmo mais do que nós, aquilo que nós precisamos, sem que a gente precise abrir a boca. O Espírito Santo, conhecedor de todas as coisas. O Espírito Santo é o cumprimento da promessa do Pai. Disse Jesus: é necessário que eu vá para que Ele venha, porque se eu não for, Ele não virá. E quando eu for, virá o Espírito Santo e vos dará força. E com a minha força, com a força do Espírito Santo, sereis as minhas testemunhas. Meus amados, é isso que Jesus quer fazer conosco. Ele quer nos encher com a presença do Espírito Santo. Primeiro, para curar o nosso coração, restaurando as nossas forças. Porque diante de Deus é preciso também que somos limitados, que somos inconstantes, que somos pecadores. Diz que o justo peca mais de 7 vezes ao dia, e por mais desejo que haja no nosso coração de querer agradar a Deus, há uma luta também entre nós e o pecado, que deixou uma mancha, que deixou uma marca, que traz em nós uma consequência. E é por isso que nós necessitamos tanto da presença do Espírito Santo, que nas nossas fraquezas nos enche com a sua força, que nas nossas tristezas derrama sobre nós o bálsamo da alegria, que diante das nossas dores age derramando cura nos nossos corações. O Espírito Santo de Deus é capaz de fazer novas todas as coisas.
pedir para que junto comigo, você que está aqui, você que está em casa, comece a clamar a presença do Espírito Santo. Comece a dizer com as suas palavras, a falar mesmo como quem está chamando. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, eu preciso da sua presença. Espírito Santo, sozinho eu não consigo. Espírito Santo, por mais que eu tente, eu necessito de Ti. Às vezes para mim é difícil admitir, mas eu preciso, Espírito Santo. E eu peço que nessa noite venha encher o meu coração. Venha, Espírito Santo, fazer em mim novas todas as coisas. Venha, Espírito Santo, derrama em mim o seu amor, derrama em mim a sua graça. Espírito Santo, eu preciso da sua alegria. Espírito Santo, eu preciso ser impulsionado por Ti. Espírito Santo, me ajuda a caminhar sem desanimar, a não desistir dos propósitos, dos desígnios que o Senhor já estabeleceu sobre mim. Espírito Santo, concede-me a graça de me apaixonar pela palavra de Deus. Espírito Santo, coloca no meu coração um fogo ardente, um amor pelo sagrado, um amor pela oração, um amor pela Eucaristia, um amor pela Santa Mãe Igreja. Espírito Santo, vem tirar agora tudo aquilo que entrou nos meus ouvidos e que feriu o meu coração, tudo aquilo que roubou o lugar de Deus dentro de mim. Vem colocar em ordem agora, Espírito Santo. Coloque em ordem os meus pensamentos. Coloque em ordem, Espírito Santo, as minhas emoções. Espírito Santo, eu peço, derrama a sua presença sobre essa igreja, sobre esse bairro, sobre esse grupo de oração, sobre cada pessoa que está em casa agora, sobre cada pessoa que vai escutar esta oração posteriormente. Espírito Santo, nós só queremos que Tu venhas a nós da mesma forma que nós viemos aqui nessa noite. Não olha, Espírito Santo, as nossas faltas, mas olha, Espírito Santo, a nossa perseverança, o nosso desejo de céu, a nossa vontade de estar na Sua presença. Olha, Espírito Santo, o nosso desejo de querer Te conhecer cada vez mais, porque somos necessitados de Ti. Espírito
Espírito Santo. Espírito Santo, tira isso que não é a coração de obediente, orante, como foi o coração de coração de Deus que foi o cheiro da graça dele. Que as essências que não haveria problemas, nós queremos pedir. Senhor Jesus, venha nos gerar. As feridas, os traumas. Espírito Santo, nosso coração de toda escravidão. Nosso coração na casa de
para sempre seja louvado. É bom demais louvar a Deus, não é? Sim ou não? A gente e se derrama na presença dele, né? Como é bom rezar, que o Senhor nos dê esse dom tão precioso de orarmos, de adorarmos, de louvar a Ele em todo o tempo. Amém? Oh glória, aleluia. E vamos agora preparar o nosso coração, que já está, né, dilatado com a presença de Deus, para que agora o Espírito Santo possa, por meio da sua palavra, falar conosco, pela pregação, que essa pregação possa avivar os nossos corações. Quero convidar aqui minha amada irmã em Cristo Jesus, Benícia Klein, uma mulher cheia do Espírito Santo. Ó, sou suspeita para falar dela. Falo com rasgação de seda mesmo, porque é uma mulher de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo, que tem uma autoridade admirável, uma mulher que paga um preço de oração, que faz a diferença no céu aqui na terra, não tenho dúvida. Benícia é aquela mulher assim, topa tudo por Jesus. Ela paga um preço em resgate de almas. Então é uma mulher que se doa incansavelmente por Deus e pela igreja, dona de uma maternidade espiritual admirável, que foi dada pelo céu, profetisa eleita da casa de Israel. Uma alegria acolher você aqui. Há muito tempo eu queria ver você aqui pregando para nós, porque o Senhor fala pelos teus lábios, e muito mais do que falar pelas suas palavras, Ele fala pela sua vida, pela sua disponibilidade. Benícia é aquela mulher que está sempre disponível para servir Jesus. Ela vai na praça, ela vai na igreja, ela vai nas ruas, ela vai ao encontro daqueles que ninguém quer ir. Benícia é essa mulher que é testemunha de Cristo Jesus aqui na terra. E para nós é uma alegria ter você aqui para pregar a palavra para nós. A casa é sua. Fique à vontade. Amém? Vamos rezar uma Ave Maria por ela, pedindo ao Espírito Santo e à Virgem Santíssima para que dê toda a graça, toda a unção, toda a autoridade espiritual, que os anjos do Senhor possam cercear a Benícia, guardando ela de todos os perigos do corpo e da alma. E nós apresentamos, Senhor, a vida da Benícia, as boas obras dela, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem para revelar a nós através dela. Que nada fique retido, Senhor, mas que o Senhor entregue para nós, pela vida da Benícia, Senhor, os teus ensinamentos e tudo aquilo que o Senhor quer abençoar este grupo de oração na noite de hoje. Então, desde já, Senhor, queremos louvar e bendizer o teu nome que é santo, que trouxe a Benícia até aqui. Obrigada, Senhor, que ela possa ser um instrumento eficaz nas tuas mãos, Senhor. Que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, pela intercessão da Virgem Santíssima e de São José. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, povo de Deus. Que bom estar aqui nesta noite. Que bom estarmos aqui nesta noite fria, mas com o coração encharcado do amor de Deus. Nesta noite o Senhor está realizando grandes obras nas nossas vidas, porque está passando aquela porta ali, os valentes, os guerreiros, aqueles que o Senhor a chamou. Amém? O meu nome é Benícia, como a Deise disse, eu também tenho um carinho muito grande por ela, nós somos suspeitas para falar uma da outra, né?
mas é com muita alegria que aqui estou. Eu sou serva do grupo de oração Flor do Carmelo, aqui na paróquia Nossa Senhora do Carmo. E por graça de Deus, eu faço parte do Ministério de Pregação, juntamente com a Deise, a minha coordenadora. Então é uma grande responsabilidade nesta noite, em trazer a mensagem, a palavra do Senhor, ainda diante da minha formadora, da minha coordenadora. Mas a palavra de Deus não pode ficar retida. Então se o Senhor chama, nós temos que anunciar, não é verdade? E eu convido você neste momento a ficar de pé mais um pouquinho. Eu convido você a se dispor diante do Senhor neste momento, falando para o Senhor assim: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me O aqui. vaso é pequeno, Senhor. O vaso é pequeno. O vaso é de barro. O vaso é Mas de ele barro. tem um dono. Mas ele tem E o um dono. Senhor é o único dono deste vaso. É o único. E eu te peço nesta noite, Senhor, Eu te peço como nessa tu noite, operaste Senhor. na vida de Maria, como tu operaste na vida de Isabel, Como tu eu operaste. quero esse Espírito Santo sobre mim nesta noite. Eu quero o Eu Espírito estou aberta à ação do Espírito Santo. Que o meu sim nesta noite seja sincero. Que eu possa sair daqui nesta noite determinado em te servir em espírito e em verdade. Amém. Pode sentar, meus amados irmãos. E eu convido você neste momento a pegar a tua poderosa palavra. Quem trouxe a palavra de Deus, digam glória a Deus. Aleluia. Então que você possa pegar no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26. Nós que estamos aqui com um tema riquíssimo, do qual o tema disse: a Virgem Maria bendita entre as mulheres. A Virgem Maria é bendita entre as mulheres. Às vezes você pode até pensar: meu Deus, eu estou cansado de ouvir essa palavra. Meu irmão e minha irmã, eu já profetizo na tua vida. Abre os teus ouvidos, o Senhor vai te falar diferente nesta noite. Amém? Então que você possa pegar a tua palavra. Todo mundo já achou? A palavra vem dizendo assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Olha para você ver que forte. O anjo veio enviado, o anjo Gabriel, ele veio enviado por Deus a uma jovem. Esta jovem, ela era prometida em casamento, ela era noiva. Você imagina o coração dessa mulher como que não estava naquele lugar. Ela estava ali talvez já lutando pelos preparativos do casamento. Lá vem o anjo com uma saudação dessa. O coração de Maria inquietou: o que será que o meu Senhor está mandando falar para mim? O que será que vai acontecer? Maria talvez jamais passaria pela cabeça dela que era o anúncio que ela ia ser mãe do Salvador. Mas ali ela se inquietou. Ela se inquietou. Ela atribulou o coração dela. A palavra vem falando que ela se perturbou. Sim, ela perturbou. E quando você escuta algo que te inquieta, e o anjo deve ter ficado parado ali. Deixa ela pensar. Talvez ela estava pensando: meu Deus, os preparativos do casamento já estão vestidos de noiva comprado, os padrinhos, as madrinhas, as damas de honra, já está todo mundo convidado, a festa já está preparada. Que como ela já estava fazendo 15 anos, de 14 a 15 anos, as meninas casavam muito cedo naquela época. Então o casamento, eu creio que já estava às prestes. E aqui no versículo 30, o anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça
Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso? Pois não conheço homem. Ela perguntou para o anjo: como se dá isso? Se eu não conheço homem nenhum. Naquela hora, todos os planos que Maria tinha, talvez de casar, de ter os filhos dela, quando ela pensava de ter, sei lá quantos filhos, ela já estava pensando em ter, conversado com o noivo José preparado. Maria é uma moça linda, uma menina, imagina, a filha predileta. Como essa menina era? Uma menina muito bela, ela é linda, ela é bela. E aí o anjo vem e traz esse anúncio que ela ia ser mãe do Salvador. E voltando aqui no início, meus irmãos, quando fala no sexto mês, já vem falando da gravidez de Isabel. Aqui o sexto mês que a Bíblia vem dizendo, em outra tradução fala o sexto mês da gravidez de Isabel. O anjo já vem anunciando, já vem trazendo o pacote completo. Ele traz o anúncio completo, já o pacote completo da gravidez, anunciando já o profeta que de Isabel nasceu. Meus amados, quando nós escutamos essa palavra, quando nós deparamos diante disso, se coloca você: será que nós estamos abertos ao plano de Deus? Porque muitas vezes nós olhamos para essa palavra, nós pensamos só para a Virgem Maria. Maria foi escolhida, Maria foi chamada para ser a mãe do Salvador. Maria foi chamada para ser a mãe do nosso Redentor, daquele do qual nos tirou da escuridão. Mas e o teu chamado? E o meu chamado? O Senhor tem um chamado para cada um. Nós não viemos da terra em vão, mas nós viemos aqui com propósito. Deus, Ele tem propósito em cada vida, em cada filho. É tanto que a nossa digital é única. Nós somos únicos. Então Deus tem propósito na tua vida, Deus tem propósito na minha vida, como Ele teve na vida de Maria, como Ele escolheu ela para ser mãe do filho dele, mas Ele te escolhe também. Ele te escolhe, Ele tem um chamado na tua vida. Talvez você ainda não percebeu, talvez você ainda não escolheu o chamado do Senhor, mas Ele tem um chamado para ti. Ele tem um chamado para ti. Não se perturbe diante do Senhor. Não se perturbe. Não se perturbe. Maria, ela se colocou diante do anjo. Maria se colocou diante dele e ele trouxe a resposta. E Deus tem uma resposta para cada um de nós. Deus, Ele não nos deixa confundido. Ele traz a resposta. O seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como fará isso? Pois não conheço o homem. Olha o que o anjo respondeu para Maria. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá, e com sua sombra. Por isso, entre o santo que nascer de ti, será chamado Filho de Deus. O santo que vai nascer do seu ventre será chamado Filho de Deus. E aí o anjo já vem soltando tudo. Ainda bem que o anjo não era uma anja, era um anjo, né? Porque imagina, se fosse mulher, né, Deise? Se fosse nós chegar lá, a gente já ia contando tudo do começo, né? Mas ele disse aqui: e também Isabel, sua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no sexto mês, aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Você tem vivido impossível na tua vida? Pode falar nos
meus irmãos, nós estamos diante de Deus. Vai lá, traga a tua verdade, vem aqui. Vamos trazer nossa verdade. Você tem vivido impossível? Está muito fraco? Você tem vivido impossível? Glória a Deus. É sinal que você está no caminho certo. Porque quando nós vivemos o impossível, nós buscamos aquele que é especialista no impossível. O nosso Deus, ele vai além da medicina. O nosso Deus, ele confunde os grandes. O nosso Deus é aquele que penetra a nossa alma. É como a palavra é como a espada de dois gumes, ela perfura. Ela perfura. Ela vai além. O Senhor nos olha por dentro. O Senhor não nos vê por fora. O homem te vê por fora, mas o Senhor te vê por dentro. Ele te conhece. Ele sabe a minha limitação. Ele sabe a sua limitação. Então disse, e também Isabel, sua parenta, até ela concebeu o filho na velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando Maria ouviu aquela saudação, que ela se inquietou, mas quando ela ouviu aquilo que Deus já tinha feito na vida da sua prima Isabel, Maria se rendeu diante de Deus. Maria se rendeu diante do anjo. E o que o anjo fez? Ele afastou. Ele afastou e deixou Maria lá nos pensamentos dela. Mais uma vez. Meu Deus, imagina que dela se jogava. Ela falava: Senhor, mas eu não sou digna. Talvez ela falava isso, não sei, a Bíblia não relata. Mas talvez ela pensava: eu ser mãe do Salvador, eu ser mãe do teu filho, Deus. Como se dá isso? Eu sei que o Senhor está me dando essa graça, mas como vai ser da agora para frente? Talvez ela pensou assim, né? Que a Bíblia diz que ela ficou uns dias, alguns dias. Mas naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas à montanha, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria e a criança estremeceu no seio de Isabel. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Isabel ficou repleta, cheia, transbordando da glória de Deus. Porque quando tem uma pessoa cheia do Espírito Santo que salva o outro, ele é transformado também. Quando abre a boca, quando fala, porque é o próprio Deus que ali estava na Virgem Maria. É o próprio Deus que ali estava nela, meus irmãos. Muitas vezes nós temos medo de amar Nossa Senhora. Não precisa ter medo de amar Nossa Senhora, porque ela só nos aponta ao céu. E eu vou contar algo para vocês aqui. Maria, ela visita também aqueles que não acreditam nela. Eu falo para você com experiência própria. Há uns 26 anos atrás, mais ou menos 26 anos, 97, 96, eu cheguei aqui em São Paulo e eu casei. A família do meu marido era todo mundo de macumba, todo mundo de macumba pesada mesmo. Quando eu cheguei na minha casa, eu sou de Minas, quando eu cheguei aqui, na casa que eu ia morar aqui em São Paulo, que eu deparei, gente, é assustador. E aí eu era católica de nome, católica de BGE. Aí eu falei, eu até fui na igreja um dia, falei, não quero ser católica. Para dar jeito nisso aqui, eu vou para a igreja protestante. E eu fui para uma determinada igreja. E ali naquela igreja, fiquei por um tempo, mas o negócio parecia que piorava. Quando foi um dia, eu estava deitada. Eu não vou falar que foi uma aparição de Nossa Senhora, que eu não sou digna disso, né, gente? Mas eu tive um sonho. Sabe quando você sonha, parece que você está acordado, você sonha? Nossa Senhora, ela pôs a mão na minha cabeça, Maria, pôs a mão na minha cabeça e falou assim: tenha paciência que você vai vencer.
não acreditava. Eu não acreditava em Maria. Se tinha uma coisa que eu não queria, era saber de falar de Maria para mim, era idolatria. Eu não queria nem ouvir falar, porque eu não acreditava. Eu queria sair da igreja católica por conta da Virgem Maria. E Nossa Senhora foi ao meu encontro, mesmo sem eu acreditar. E a partir desse dia, eu não sabia rezar. Eu comecei a rezar Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. Aí eu encontrei uma pessoa no ônibus, que era de grupo de oração, e essa pessoa me convidou a ir no grupo de oração. Eu fui, mas eu falei, acho que eu não vou ficar. Eu indo na outra igreja e indo no grupo de oração. Dentro de 6 meses, foi um anjo que me visitou, foi Deus. Essa pessoa, ela me levou para a igreja, e dentro de 6 meses eu já tinha os sacramentos da igreja. Dentro de 6 meses, porque Deus tinha pressa de me resgatar. Deus tinha pressa de me trazer para a casa dele. E isso eu nunca falei, nunca testemunhei assim em público. Até esqueci que estava sendo filmado, gente, mas amém, já foi. E graças a Deus, hoje eu estou no lugar certo. Então, Nossa Senhora, Maria, ela nos aponta a Deus. Ela nos aponta ao céu. Maria, ela só direciona para o filho dela. Se você está próximo de Maria, se você está amando Nossa Senhora, a cheia do Espírito Santo, agraciada, você está amando a Jesus, porque ela é via de salvação. Maria gerou o Salvador. Maria gerou, nós vivíamos na escuridão, nós vivíamos nas trevas, e Maria trouxe a luz. Ela foi a escolhida. Ela foi a escolhida. Ela é a escolhida. Ela é aquela que nada passa despercebido dos olhos dela. Imagina na festa de casamento, lá em Caná da Galileia. Jesus está lá na festa, Maria está lá na festa. De repente, com certeza, ela deve ter ido lá na cozinha, em algum lugar. Ou então ela notou a perturbação daquele povo, dos donos da festa. E Maria já se inquietou. E ela foi olhar: filho, está faltando vinho, o vinho acabou. E ele, ainda não era a hora dele, né? Mulher, ainda não chegou a minha hora. Mas pela fé ela disse: faça tudo o que ele disser. Faça tudo o que ele disser. E ali o servente foi obediente, obedeceu, e o milagre aconteceu. E Maria, lá naquela cidade, até hoje diz que não pode. Na festa os homens ficam de um lado, as mulheres ficam do outro. E Maria, ela ultrapassou os limites. Ela ultrapassou as barreiras. Ela foi ao encontro do filho para que o milagre acontecesse. Então, meus irmãos, essa palavra, ela vem nos ensinar a amar Nossa Senhora e saber que Maria, ela é filha predileta, ela é escolhida por Deus. E nós precisamos de dar uma resposta para o Senhor. Nós precisamos de nos render diante dele, como Nossa Senhora, ela se entregou. Nós também precisamos se entregar diante de Deus. Nós precisamos nos lançar nos braços do Pai, acreditar, mesmo que muitas vezes perturbe o nosso coração. Mas o Senhor, Ele vem consolar. E Ele manda o anjo anunciar: é por aqui, filho meu, é por aqui, filha minha, que você precisa seguir. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Voltando aqui no 36, também Isabel, sua parenta, até ela concebeu o filho na velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou de Maria. E o anjo, ele afastou, porque ele foi o mensageiro que ele veio, mas ele tinha que voltar para Deus, porque o anjo Gabriel é aquele que vela no trono de Deus. Ele tinha que voltar e levar a resposta para Deus. Olha, a virgem, a noiva de José, ela aceitou ser mãe do teu filho. Amados, é lindo o plano de Deus nas nossas vidas. É lindo o plano de Deus na vida de Nossa Senhora. Uma menina, uma escolhida, uma bendita entre todas as mulheres. Entre
foi a escolhida, ela é a bendita, ela é aquela que está sempre conosco nas horas difíceis. Como eu disse para vocês, mesmo não acreditando, Maria, ela nos guarda. Maria, ela nos leva a Jesus. Apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. João Batista foi batizado no ventre de Maria, no ventre de Isabel, perdão. Ele foi batizado no ventre de Isabel, com aquela unção de Deus que estava sobre a Virgem Maria. E exclamou em alta voz, Isabel exclamou: bendito és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor foram dito. Hão de cumprir, pois hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor foram dito. Porque Maria foi bem-aventurada. Maria, ela acreditou. E Maria, ao ouvir Isabel essa proclamação, Maria levanta um lindo canto ao Senhor. Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Maria se fez pequena, Maria se fez humilde. Minhas irmãs, meus irmãos, muitas vezes nós, até com a promoção na empresa, nós crescemos, nós não olhamos para o outro. Com cargo dentro da igreja, muitas vezes nós subimos de nível, nós já não excluímos o irmão. E Nossa Senhora, ela se pôs a serviço. Nossa Senhora, ela exclamou. Nossa Senhora, ela fez como pequena. Vê que ela não ficou parada ali, ela foi ao encontro da tua prima Isabel, e ela ficou lá até que João Batista nascesse, porque ela ficou 3 meses. Imagina, ela foi para lá no 6º mês e ela ficou mais 3 meses. Então ela respondeu às necessidades da sua prima Isabel. Glória a Deus. Glória a Deus que Nossa Senhora vem nos ensinar. E eu convido você neste momento vamos cantar esse hino de Nossa Senhora. Se o ministério puder cantar, minha alma glorifica ao Senhor. Se não, a gente lê mesmo na palavra. Derrubando os
So much alegria.
Levanta essa mão direita neste momento e fala comigo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem o poder do alto. Vem sobre mim. Faça uma obra nova na minha vida, Espírito Santo. Eu quero sair daqui nesta noite determinada, como Maria foi determinada a visitar sua prima Isabel. Eu também quero sair daqui nesta noite determinada a anunciar o Evangelho, levar a palavra na minha casa, anunciar a boa nova. Meu irmão e minha irmã, seja a boca de Deus na tua casa, seja o anjo que visita a tua família. Quando você entrar na tua casa, você fala: entra, Espírito Santo, vai à frente, realiza aquilo que eu não posso, como o Senhor realizou na vida de Maria, o Senhor realizou o impossível na vida de Isabel. O Senhor disse que nada é impossível para ti. Na minha casa estou precisando que o Senhor realize uma obra nova. E nesta noite eu quero, Espírito Santo, vai na minha casa agora, batiza meu esposo. Ora com fé. Ora com fé nesta noite, com ousadia. Pede o batismo do Espírito Santo nesta noite. Não se incomoda com quem está do lado do outro. Feche os seus olhos para que isso ajude você a orar, para que você possa ter comunhão com Deus neste momento. Põe a mão no seu peito, feche os olhos. Orar em ti. Eu quero deixar a mensagem de Nossa Senhora para cada um de nós, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada. Não foi a igreja, não foi Maria, não foi nós que proclamamos ela bem-aventurada, mas sim Deus, assim o Criador. Então, não tenhas medo de amar Maria e não tenha medo de proclamar ela como bem-aventurada, a mulher bendita entre todas as mulheres. E vamos dar uma grande salva de palmas a Nossa Senhora.
tem o sapatinho de fogo aí, não tem não? Eu acho que tu tem, viu? Gente, vamos agradecer a Deus por essa noite, ao Espírito Santo, por toda a alegria, né, que Ele depositou em nossos corações. Tenho certeza que o seu coração foi visitado pela alegria que vem do Senhor e que essa alegria possa permanecer, gerando frutos em nós, né? Frutos para a eternidade. Então vamos consagrar nessa noite a Virgem Santíssima, aos anjos e aos santos, pedindo a ela para que conceda a nós a graça da fidelidade, do amor e da perseverança na fé e na verdade do Evangelho. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. valeu, gente? Valeu. Valeu. E aí, Benícia? Gostaram da Benícia, gente? Sim ou não? Sim. A mulher tem a voz estridente, cheia da potência do Espírito Santo. Ela fala com a autoridade que vem do céu. Então vamos rezar uma Ave Maria pela vida da Benícia, pedindo ao Senhor para que derrame a ela todas as graças, todas as bênçãos e para que conserve a Benícia nesse caminho da verdade e da busca pelo Evangelho de Cristo Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meus irmãos, então, terça-feira que vem, grupo de oração, contamos com a sua presença. Tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará em nós. E vamos pedir aos anjos do Senhor para que nos levem para casa em paz e segurança. Estivemos unidos e permaneceremos unidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã, Santa Missa às 19h30. Quinta-feira também, na sexta, e a nossa vida continua. Amém?